Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero passar para você 3 dicas para que você tenha mais ferramentas para ajudar você a chegar em soluções de problemas que exigem da sua criatividade. Na verdade, até vai te ajudar também com problemas lógicos, por exemplo, cálculos matemáticos. Mas o foco desse vídeo aqui é a gente trabalhar, a gente criar, ter ferramentas para poder utilizar naqueles problemas que a gente sabe que a gente vai precisar da nossa criatividade para poder resolver. Beleza? Então são 3 dicas e a primeira aqui tem a ver com um experimento que o alemão Karl Duncker fez, onde ele queria descobrir se as pessoas, percebendo as partes de um todo, poderia chegar mais fácil à solução de alguma coisa, de algum problema, nesse caso do experimento dele, de enigmas que ele passou para que alguns voluntários realizassem. E a premissa em que ele se baseou para poder criar esse experimento foi de uma escola de psicologia da Alemanha chamada Gestalt, onde eles diziam que as pessoas percebiam o todo primeiro antes de perceberem as partes. E como que foi esse experimento? Ele colocou as pessoas, uma por vez, em uma sala, e nessa sala tinha uma mesa e ele colocou alguns objetos em cima dessa mesa, algumas ferramentas. Ele passou esse enigma, algumas pessoas conseguiam resolver e outras não. Mas as coisas, o experimento dele, se baseava em primeiro testar o quanto as pessoas demoravam para chegar à solução e se conseguiam chegar à solução, e ele percebeu o seguinte: a partir do momento que ele tirava que a funcionalidade fixa de alguns objetos, as pessoas chegavam na solução de maneira mais fácil. E o que eu quero dizer com essa questão de tirar a funcionalidade fixa? Em cima dessa mesa tinha alguns objetos, algumas caixas que guardavam algumas coisas. Por exemplo, tinha algumas caixas de fósforo em cima dessa mesa e o que ele fez? Ele pegou essa caixa de fósforo que para ele, ele considerava que as pessoas tinham a visão dessa caixa de fósforo como de funcionalidade fixa, ou seja, a funcionalidade dessa caixa era simplesmente guardar os fósforos que estavam dentro dela. Então o que ele fez? Ele tirou os fósforos de dentro dela, colocou em algum canto da mesa, colocou essa caixinha também, as partes da caixinha também em cima da mesa e deixou o experimento rolar. Acontece que simplesmente fazendo isso, fazendo com que os voluntários percebessem os mesmos objetos de forma diferente, retirando essa questão aí, entre aspas, de funcionalidade fixa, as pessoas começaram a levar em consideração as partes daquele objeto. Por exemplo, eles não olhavam mais para a caixinha como algo que tinha simplesmente a funcionalidade de guardar o fósforo. Eles passaram a olhar aquela caixinha como algo que poderia ser utilizado ali na solução do enigma. E isso aumentou muito a taxa, primeiro, de solução do problema, aumentou muito a taxa de pessoas que conseguiam chegar à solução do problema e também diminuiu o tempo que essas pessoas utilizavam para poder chegar na solução desse problema. Então a primeira dica que eu tenho aqui para você é olhar as partes do todo. Dentre os vários elementos que você tem para poder solucionar o seu problema, para poder chegar a uma solução criativa, procure então olhar para as partes do seu problema de maneira diferente, porque muitas das vezes a gente olha para algum elemento como tendo uma funcionalidade fixa e simplesmente virando ali o nosso olhar, olhando de uma maneira diferente, a gente já consegue dar novas funcionalidades para os mesmos objetos ou para as mesmas coisas, para as mesmas ferramentas e assim conseguir chegar de maneira mais fácil a uma solução ou pelo menos dar um passo em direção à solução, em direção àquilo que a gente quer chegar. Então essa foi a primeira dica. E a segunda dica, ela tem a ver com uma coisa que foi até objeto de experimento de um outro cientista chamado Norman Maier, que quis testar em 1931 qual que era o processo que acontecia dentro da mente de uma pessoa antes que a pessoa chegasse na solução de algum problema. Na verdade, foi até um experimento bem parecido com o primeiro que eu citei aqui para você, mas teve um objetivo um pouco diferente, que é o objetivo de testar se o subconsciente dela fica procurando por soluções, enquanto a mente consciente fica procurando por algo diferente. Ele fez um experimento que foi o seguinte: ele também pegou alguns voluntários e um por vez também foi colocando dentro de uma sala, ali dentro da sala também tinha uma mesa com alguns objetos, alguns enigmas que essa pessoa tinha que resolver, mas a diferença era o seguinte: eles tinham 10 minutos, quando elas não conseguiam, ele pegou essas pessoas que não conseguiram, deu uma pausa de alguns minutos para ela e depois ele deu uma dica bem sutil para essas pessoas. E ele se preocupou com 2 coisas.
A primeira coisa foi com que a pessoa observasse ele dando essa dica. E a segunda coisa era que a pessoa não podia saber que aquilo lá era uma dica. Então ele tomou muito cuidado para simplesmente fazer um movimento ali na frente das pessoas, para que as pessoas vissem ele fazendo o movimento, mas que aquilo não fosse percebido como dica. E acontece que, em média, 2 minutos depois que ele fez esse movimento, as pessoas começaram a chegar na solução do enigma. E depois essas pessoas, né, foram até questionadas sobre o que levaram eles a chegar a essa solução, e eles disseram que foi um relance ali na mente deles, que foi uma luz, alguma coisa que apareceu, um momento eureka que apareceu ali na mente deles, que eles tiveram a sacada, chegaram na solução do problema. E inicialmente pode até parecer que essas pessoas foram um pouco egoístas em querer o mérito para elas, mas segundo próprios cientistas, acontece que essas pessoas elas não perceberam a dica que ele passou. Né? Essa dica ela simplesmente ficou registrada no subconsciente da pessoa, que ficou trabalhando ali em espécie de um plano de fundo, e essas pessoas com o tempo conseguiram ali chegar em uma solução. Então a conclusão que ele chegou foi que, enquanto a nossa mente consciente ela trabalha em determinados aspectos da solução, o nosso subconsciente ele pode estar fazendo novas combinações, tentando novos caminhos, sem que a gente perceba. Isso é importante para a gente entender a segunda dica, porque ela tem a ver com com um educador, né, com outra pessoa, que é um educador chamado Graham Wallace, que ele mapeou ali o processo que pessoas seguiam para poder chegar na solução de problemas difíceis, né? Processo esse que vários cientistas aí, inventores, descrevendo ali como eles chegaram nas suas soluções, ou seja, de uma invenção ou na descoberta científica de alguma coisa, batiam muito com o processo que o Graham Wallace cita aqui pra gente, que é o seguinte: é um estágio de 4 passos, onde o primeiro passo é simplesmente você se esforçar para chegar na solução, né? A preparação, você procurar ali de todas as maneiras chegar à solução de um problema. O segundo passo é a incubação, foi o passo que ele chamou de incubação, que é uma espécie de relaxamento que a gente faz para que o nosso subconsciente ele fique trabalhando ali em plano de fundo, mesmo que o nosso consciente não saiba de nada disso. O terceiro passo é simplesmente a iluminação, é o momento eureka, é quando a ideia chega. E o quarto passo é o momento onde você verifica essa solução, um passo bem óbvio. Mas a grande questão aqui é o seguinte: você provavelmente já passou algum tempo trabalhando em algum problema, descansou um pouquinho e de repente a solução veio. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas já tiveram vezes também em que eu estava trabalhando em algum problema e eu simplesmente resolvi descansar, tirar uma pausa para ver se eu conseguia chegar na solução depois. Eu voltava no problema e a solução não vinha. Para que você aumente as chances de, no momento da incubação, você chegar na solução do problema, é preciso que no passo 1, na preparação, você teste o maior número de possibilidades possível, né? Que você teste o maior número de caminhos de escolhas que você esgote. É preciso que você esgote as possibilidades. Obviamente não todas as possibilidades, né, que existentes, até porque se você conseguisse esgotar todas as possibilidades existentes, por lógica seria um problema que não teria solução. Mas a ideia aqui é você esgotar todas as possibilidades que estão na sua mente consciente. Você tentar de vários caminhos, várias formas, insistir de verdade com o problema, né, para aí sim, quando você entrar nesse momento de incubação, você se beneficiar e colocar o seu subconsciente para trabalhar e conseguir ter aí esse momento eureka e chegar, através do seu subconsciente, você chegar em uma solução. Então a dica aqui é o seguinte: nesse primeiro passo, você precisa esgotar todas as possibilidades conscientes. Tudo aquilo que você tem consciência da possibilidade de te ajudar para uma solução, você precisa esgotar essas possibilidades. Então essa foi a segunda dica. E a terceira dica é uma coisa que os cientistas chamam de meta-análise, que é basicamente você analisar o processo que você está seguindo para poder chegar na solução. Você dá um olhar diferente para a sua forma de pensar. Basicamente, uma coisa que você pode fazer é juntar todos os elementos que estão te ajudando ou te atrapalhando a chegar em alguma solução e você rever todos esses elementos. Você tem um olhar diferente, tanto para esses elementos, como também para a forma que você está olhando, para a forma como você está utilizando para chegar na solução do seu problema. Então,
Essas foram as 3 dicas, lembrando aqui, a primeira é a questão da funcionalidade fixa, né? Você procurar olhar para as partes de um todo para poder ter um novo ponto de vista e chegar assim a alguma solução. A segunda dica é a questão de você esgotar todas as possibilidades, e o terceiro passo é a questão da meta-análise. Então essas foram as 3 dicas. E uma coisa que pode te ajudar bastante também a resolver problemas criativos é a leitura. Quanto mais você lê, mais você consegue ter ideias, possibilidades de combinação na sua mente para chegar a ideias criativas. E se você quiser também dominar a habilidade de ler mais rápido, de não esquecer aquilo que você leu, aqui embaixo vai ter um link para você poder acessar e ver todos os detalhes do meu curso que se chama Leitura Fluente, que vai ajudar você a ler mais rápido e aprender mais rápido através da leitura. Por esse vídeo, então, é isso. Um abraço para você e até uma próxima. Tchau!